que é uma opinião minha, é uma das, eu diria, que tem colocado mais concreto nesse muro, que separa especialmente os formadores de opinião, mas que o nosso filme é a forma de lidar com o dinheiro. Você pensa isso também? Não, eu penso assim também. Eu creio que, na verdade, essa é a motivação maior por detrás do surgimento dessas novas entidades, desses impérios todos aí. Como o apóstolo Paulo já dizia, que tem muitos que pensam que a piedade é fonte de lucro e que farão comércio de vós. É especular na segunda de Timóteo, se não me falha a memória. E segunda Pedro 2:3. Fala disso também. Então, por conta disso, eu não posso analisar essas manchetes desse tipo e outras similares, a não ser lembrando disso, que para as pessoas fazem o que fazem, aí no fim elas estão motivadas pela questão financeira. Elas querem poder, querem espaço, querem dinheiro. Nossos amigos aqui perguntam sobre aquele texto que está na Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Se esse texto pode se aplicar à igreja brasileira, já que existe crítica dos dois lados, dos dois não, né? Dos três, desde que incluíram a campanha. Não, eu acho que esse texto, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando da igreja invisível, né? A Virgem sem mácula. A igreja, no seu organismo invisível, ela é perfeita, todo isso de Cristo, e é invencível. Agora, a igreja, no seu organismo visível, formado por homens e mulheres imperfeitos, ela tem começo, para terminar, por exemplo, começa-se uma denominação da igreja, depois se fecha, então o texto se aplica ali, se aplica numa dimensão muito maior e eterna. Perfeito. Durante muitos anos a ITB cortejou, ou alguma coisa parecida, com a maçonaria. O senhor deu algum tipo de contribuição desse movimento para o enfraquecimento da posição conservadora? Não. Eu não vejo uma ameaça da maçonaria com a igreja presbiteriana com relação ao enfraquecimento da posição conservadora. Porque, por incrível que pareça, a maior parte dos maçons que eu conheço, eles são, na verdade, mais do lado conservador. Mas eu acho que o perigo está noutra área, certo? A maçonaria, eu considero a maçonaria como uma religião, porque os ritos maçônicos, e eu estou falando de ler os documentos da maçonaria, os papéis deles, os próprios livros deles, os cerimoniais, rituais e tudo, eu tenho a muita impressão que se trata de uma religião, e não necessariamente a religião cristã. Tá? Então, por conta disso, eu creio que existe uma incompatibilidade entre a maçonaria, enquanto religião, e a religião cristã. É minha convicção. Então, eu acho que enfraquece por essa linha aí, porque o cristão que é maçom ao mesmo tempo, embora por algum processo de autopurificação nem sempre esteja percebendo isso, mas ele está servindo ao Senhor, né? Está dividido. Não creio que exista compatibilidade. Por aí. Uma pergunta legal sobre o tema dos seus livros. Numa cultura áfrica, baixo nível educacional, povo muito sofrido. Vamos lá. Numa cultura afro, com baixo nível educacional, um povo sofrido, favela, pobreza, a mensagem da teologia da prosperidade não é mais agradável do que a mensagem tradicional devido à situação socioeconômica do país, como fica essa questão do apelo? Essa é uma questão já comentada, eu creio que, não sei se não me lembro se comentei no meu livro, mas já vi, que a teologia da prosperidade ela surgiu no país mais rico da Terra. Então fica difícil você chegar num país como Sudão, Darfur, ou Iáfrica, as regiões de calamidade do mundo, e chegar lá exigindo que as pessoas venham tudo que tem para serem demonstradas. Geralmente, os pregadores de pentecostais evitam as favelas, né? Eles têm um público alto, né? Evitam as favelas estão nas igrejas pentecostais, muitas igrejas pentecostais,
Os pastores que sobem os morros no Rio de Janeiro são pastores que já expuseram suas vidas à morte. Já assumiram, foi indo lá, não morreu. Ele não vai lá porque ele vai ganhar um carro novo, uma Mercedes. Ele não vai abrir uma igreja na favela porque ele vai morar numa mansão e coisas assim. Então, de fato, não condiz. Então, a teologia da prosperidade, ela tem um público específico. Ela tem um público específico. Agora, pode ter uma exceção ou outra, mas geralmente é isso, porque o neopentecostalismo depende, os pregadores neopentecostais têm grandes projetos. São projetos próprios, não são da igreja, são caríssimos. Geralmente helicóptero, satélite, geralmente status de vida muito elevado. Tudo envolve muito dinheiro. Prosperidade funciona para eles. Funciona para eles, né? Funciona para eles. E quando não funciona na vida dos adeptos, é porque os adeptos não têm fé para aquilo. Acho que Tá ótimo. Eu lembrei do Dólar, né? O cara é próximo até do nome, né? Até acho que Deus que os brasileiros pregam hoje é um Deus corrompido. Porque ele só abençoa se der dinheiro para ele. E eu ouço uma denominação aí falar o tempo todo: nós nos curvamos a Baal. O problema no Brasil não é Baal. Nós não temos muita Baal no Brasil, o problema é Mamon. É uma outra divindade que inteira. E essa continua entronizada, né? Uma perguntinha. Você já pensou em convidar alguns que vocês chamam de liberais para um papo? Você almoçaria com um liberal? Se ele pagar o almoço? Qual seria o cardápio? Qualquer coisa. Sim, eu tenho, na verdade, poucos, mas tenho amigos liberais. Não são muitos, mas eu tenho. Recentemente, eu inclusive convidei não vou dizer que convidei, recentemente um desses amigos liberais, por causa da posição que eu ocupo, ele pediu a oportunidade de fazer parte de um determinado programa de teologia, de onde ele tinha saído faz alguns anos, exatamente por conta disso aí. E ele ficou extremamente surpreso quando eu disse sim. Eu trouxe de volta, né? Naturalmente fiz algumas convidações, né? Eu disse para ele que a instituição que eu estaria ensinando era uma instituição que tinha uma linha, que tinha um perfil, que ele tinha liberdade de pensar o que ele queria, mas ele teria que respeitar o ambiente, o perfil da instituição. E ele aceitou e está integrado, né? Está reintegrado. Então, eu vou usar as palavras de Paulo Romero. Ele disse assim, que ele detesta a idolatria, mas respeita o idólatra. Então, eu odeio o liberalismo teológico, mas respeito o liberal. Acho que uma boa saída é conversar de outra coisa, né? Se você só de nós temos muita coisa para conversar. Falar uma política, Isso é básico, vamos falar mal do